Segundo aos Coríntios 4, 16 ao 18. Eu quero enviar um abraço, saudação a todos os irmãos, obreiros. Nós temos obreiros de muitos lugares no Brasil, fora do Brasil. Ontem eu recebi uma mensagem de um casal português, um diácono Nuno, lá da Inglaterra. Ele é português, mas trabalha com o pastor Wellington, lá na Inglaterra. E dizendo que estava acompanhando, mostrou a foto da TV, entendeu? E acompanhando o trabalho. Tem obreiros de muitos lugares que estão acompanhando a EBO, elogiando, agradecendo a Deus, parabenizando a igreja. Amém, irmãos? E eu só tenho a agradecer a Deus por tudo. Todo elogio, toda glória e honra a gente tributa para Jesus, mas a gente se sente feliz porque a gente está vendo que Deus está aprovando esta EBO. Amém? E a igreja também. Segundo aos Coríntios 4,16 diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Eu quero trazer uma palavra sobre o tema três realidades na vida do obreiro. Repitam. Novamente. Três realidades na vida do obreiro. Eu disse que já falei este assunto em outro contexto, me dirigindo à igreja, mas eu quero agora me limitar e falar diretamente, restritamente aos obreiros. Três realidades. Vão repetindo após mim. A primeira, todo obreiro envelhece. A segunda, todo obreiro adoece. E terceira é a melhor, todo obreiro morre. As três. Quem não sabia disso? Todo obreiro envelhece. Todo obreiro adoece. Ah, mas eu não adoeci ainda. Vai chegar a tua vez. Todo obreiro envelhece, todo obreiro adoece e todo obreiro morre. Claro que pode existir exceção se Jesus voltar agora. Aí Paulo se aplica o que Paulo disse. Nem todos dormiremos ou morreremos, mas todos seremos transformados. Mas falando dentro do contexto que estou falando, essa é a nossa perspectiva ou expectativa, é de que todos envelhecem, todos adoecem e todos morrem. Isso é o que significa a corrupção do homem exterior. Quando Paulo escreve aos Coríntios e diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Aqui ele está falando justamente disso, da fragilidade humana, física, que todos nós possuímos. Nós temos um corpo que, mesmo sendo o templo do Espírito Santo, mas ele está cheio de limitações, de fraquezas. E essa é a realidade de todos nós. Estou me referindo ao corpo, todos nós. Então, o nosso corpo envelhece, adoece e morre. O obreiro que não sabe disso, ele não desenvolve bem seu ministério. O obreiro que não coloca isso no coração, na mente, ele não desenvolve bem o seu chamado. Porque ele pode pensar que ele é Deus, que não vai morrer, que não pode adoecer, que não vai envelhecer, e ele termina negligenciando em relação aos cuidados que deve ter para com o seu ministério. Eu estou falando do ministério, porque se eu colocar na minha mente, no meu coração, essas verdades acerca das minhas limitações físicas, que podemos expressar nessas três situações de envelhecimento, doença e morte,
Então eu vou ter um pouco mais de cuidado em relação ao chamado que recebi da parte de Deus. Sim ou não, irmãos? Então, os jovens, os obreiros jovens, não esqueçam disso, vocês envelhecem. Vão envelhecer, já estão envelhecendo. Cada dia que se passa, você está marchando para essa realidade. Estão envelhecendo. Os demais, novos e velhos, precisam também saber que adoecem. Você pode ser um atleta, você pode ser uma pessoa que todos os dias faz caminhada, faz pilates, faz academia dentro de um contexto que não prejudica a sua vida espiritual, que o crente precisa saber que há ambiente que não cabe ele ali. Amém, irmãos? Eu também não vou querer me transportar lá para 1910 e querer que os irmãos vivam a vida de 1910, porque eu vou ter um conflito, vai haver um problema. Então, a gente lutou 100 anos dizendo que televisão era pecado, e quando abriu tudo e as pessoas terminam nem sabendo utilizar. É assim ou não é? Então, é melhor a gente estabelecer limites, critérios e agir com sabedoria para não sair condenando todas as coisas e não saber fazer separação daquilo que é útil e daquilo que não é. Amém? Agora, como crente, como salvos e principalmente como obreiros, precisamos colocar em prática o que Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Eu, particularmente falando, acho que não convém o crente estar em determinadas academias. Esta é a minha visão dentro daquilo que eu posso ver na palavra de Deus. Amém? Eu sei que tem crentes modernos e obreiros modernos que acham que cabe ele em todo canto. Eu acho que não. Eu acho que o acho aqui é apenas força de expressão. Eu posso ir direto e dizer não e tirar o acho. Amém, irmãos? Tem muita gente se atrapalhando com isso. Mas mesmo que você seja cuidadoso nisso, faça esteira, faça pilates, faça outras coisas, tenha uma boa alimentação, mas tudo isso não vai impedir o seu envelhecimento. Porque isso aí é uma regra. Entendeu, irmão? Isso aí é uma lei. Você pode fazer o que fizer. Você pode ajeitar aqui, ajeitar ali. Eu já disse aos irmãos, um dia desse eu dei uma palavra dessa para a igreja em Casa Amarela, mas em outro contexto que não foi ministerial. Mas no aspecto físico é o mesmo. Você pode esticar aqui, estica ali, bota uma coisinha aqui, tira as preguinhas daqui, com um pouco ela vem de novo, não é? Passa uma coisinha no cabelo, depois está tudo branco de novo. Não adianta. Isso aí é uma guerra que ninguém vence. É uma guerra que ninguém vence, porque isso aí é uma lei. Amém, irmãos? Isso é uma lei. Então, todo obreiro faz o quê, irmãos? Primeiro, todo obreiro... Abra sua Bíblia em Juízes 13. Juízes 13. Coloca aí, Juízes 13. Quem tiver aí na Bíblia, seja bem hábil aí para não atrasar aqui. Juízes 13... E os filhos de Israel, desculpe, quem errou foi eu, é Josué. Josué 13. Josué 13. Era, porém, Josué o quê? Era, porém, Josué já velho e entrado em dias. E disse-lhe o Senhor, o que foi que o Senhor disse? Olha aqui, irmão, olha aqui. Às vezes o obreiro pode esquecer que está velho, aí Deus diz a ele, tu já está velho. É assim ou não é? Que às vezes a gente não quer aceitar que está velho, não. Eu acho que Josué não queria aceitar. Aí Deus chegou para ele e disse, tu já estás velho, Josué. A gente precisa ter isso no coração. A gente envelhece. E quer saber de uma coisa? Não é desonra. Isso é honra. É honroso. Tem muitos que estão indo embora no início da vida, levado pelas drogas, pelo crime e por tantas outras situações. É assim ou não é? Mas o obreiro chegar a ficar velho, 80 anos, 90 anos, irmãos, isso é uma bênção. É ou não é, irmãos? Uma bênção servindo a Deus.
O pastor José Wellington completou agora 90 anos. Aproximadamente 60 anos de ministério. Tem outros pastores ainda no Brasil com idade ainda mais avançada. Isso é uma riqueza. Então Deus disse ali, volta ali o texto, por favor. Deus disse a Josué: já estás velho, já estás velho. Vejam agora, e entrado em dias, veja o que é que a Bíblia diz. Já estás velho e entrado em dias. Complete agora. Eu quero que leia de novo, com todo respeito, todos. A parte final do texto, como é que diz? O obreiro, esse aí, começou jovem, trabalhou muito, estava com aproximadamente 110 anos, já estava velho, e Deus disse: tu ficasse velho, e tem muita coisa ainda que não foi feita. O obreiro envelhece e não termina de fazer a obra. Tem muita coisa para ser feita. Josué correu tanto, irmãos, lutou tanto, esteve ao lado de Moisés desde o início até o fim da vida de Moisés, foi sucessor de Moisés, continuou trabalhando, dedicou toda a sua vida, chega agora no final da vida e Deus diz: tu estás velho e não fizeste tudo o que era para ser feito. Sabe por que Deus disse isso? Sabe por que isso está registrado? Quem está comigo aqui, diga amém. Nenhum de nós faz tudo na obra. Deus não me chamou para eu fazer tudo. Deus me chamou para eu fazer a minha parte. Cada obreiro tem que cumprir com o seu ministério, com o seu dever. Não pode, não deve negligenciar. Todo obreiro deve fazer o que pode fazer na obra de Deus. Faça o que pode e faça da melhor maneira, como vou mostrar mais adiante, porque você vai ficar velho. Você pensa que vai ficar todo o tempo assim, todo durinho, todo bonitinho, com todo respeito às irmãs, bonitinha, novinha? Não, irmã. Daqui uns dias vai, é preguinha para aqui, é preguinha para ali, é dores aqui, é dor no joelho, é dor nas pernas, é dor nas costas. Olha, irmão, dói até o cabelo. Eu não sei como é um negócio desse, não. Entendeu? Eu não sei como é uma coisa dessa, não. Até 10 anos atrás eu era feito um touro bravo. Mas agora eu estou pior do que um gato, com os 4 quebrados. Porque pense como a gente vai... Não é que você escolhe, vai chegando e vai quebrando você assim, olha. Entendeu? A velhice vai chegando e ela vai quebrando. Não é que você escolhe, não. É que é assim mesmo. Então faça o que pode. Corra, se esforce, evangelize, visite, ensine, ore muito, jejue tanto quanto puder, com sabedoria para não adoecer. Estude a Bíblia, leia muito, porque a tua visão também vai diminuir. Você já não vai poder ler qualquer Bíblia, você já tem que ter umas letrinhas assim, ó. Entendeu? E se não tiver a letra grande, você tem que aumentar aqui a visão. Esse aqui eu recebi ontem, porque o outro não estava dando para ver vocês direito. Entendeu? E é verdade mesmo, se eu tirar aqui, eu não vejo o rosto de vocês direito, não. Tudo embaçado. Todo obreiro. Primeiro ali, todo obreiro o quê? Primeiro Samuel 12. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 12. Um e 2. Então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, e pus sobre vós um rei. Continue. Não, ali, bota ali para todo mundo ler, porque sai ali. O 2, irmão, sim. Agora, pois, eis que o rei... Espera aí.
O rei vai adiante de vós, e o que foi que aconteceu? É bom reconhecer. Você viu que Josué não disse lá que foi ele que ficou velho? Foi Deus que disse, tu ficasse velho, viu? Mas aqui é o próprio Samuel dizendo, já estou velho. Não espere Deus lhe dizer que você está velho. Reconheça que já está velho. Ah, mas eu não estou ainda. Reconheça que vai ficar. Reconheça que vai envelhecer. Quem está ouvindo e entendendo, diga amém. Eu quero que você aplique sua atenção tanto quanto eu estou aplicado aqui para falar. E já envelheci e encaneci. Quer dizer, os cabelos já estão brancos. E eis que meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós desde a minha... Irmãos, até o dia de hoje. Desde a minha mocidade até o dia de hoje. Olha aqui para mim, todos. Vocês que são obreiros jovens, que estão iniciando, preserve sua integridade até a velhice. Lute para não cair em pecado. Faça o que puder para não se envolver com escândalo. Todos que estão iniciando, eu quero me dirigir aos que estão iniciando. Porque os que já envelheceram, não vai dar tempo receber essa palavra. Se já estão dentro do contexto de Samuel, parabéns. Amém? Os que já envelheceram e estão dentro desse contexto e podem dizer isso, eu envelheci e estou no meio de vocês desde a mocidade. Entendeu? Isso aí é uma riqueza, irmão. Essa é a maior riqueza de um obreiro. A maior riqueza do obreiro não é ele construir templos, não é comprar terrenos, isso é importante e tem valor na obra de Deus, mas não é o mais importante. O mais importante na vida de um obreiro que começou e envelheceu é isso aí, olha. Tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Continue, até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem tomei o boi, a quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem tenho oprimido, e de cuja mão tenho tomado presente, e com ele encobri os meus olhos, e vulo restituirei. Dizer hoje, você está começando hoje, quem me ouve diga amém. O obreiro está começando hoje e diz assim, eu sou um homem honesto, eu sou um homem santo. Isso é fácil de dizer. Eu quero ver você dizer depois de 30, 40, 50 anos de ministério, se dirigir a todo aquele povo que acompanhou a sua vida e você dizer, eu quero ver aqui de vocês quem é que me acusa disso, daquilo outro. Eu quero ver quem é que se levanta, porque eu estou no meio de vocês desde a minha mocidade. Eu hoje estou velho, o cabelo está branco, mas na época era preto. Eu quero saber a quem eu oprimi. O obreiro tem que ter cuidado para não viver oprimindo ninguém na igreja. Eu vejo obreiros jovens que estão começando e são opressores. Eu dirigi igreja aqui em Pernambuco e em São Paulo e na África, irmãos. E eu desafio a quem eu vivia oprimindo ninguém. Agora não confunda ser austero, ser exigente com as coisas de Deus e com as coisas da igreja e traduzir isso por opressão. Opressão é outra coisa. Opressão é você viver com o pé no pescoço da pessoa e a pessoa quer respirar e quando vai tentar respirar você aperta um pouco mais. E vai matando a pessoa aos poucos. Opressão não é atitude de crente, muito menos de um obreiro que está dirigindo a igreja do Senhor.
E Samuel disse: a quem eu oprimi? De quem eu recebi presente? E presente ali não é no sentido positivo, que a questão de entregar presente, de entregar qualquer coisa, isso é normal. Eu recebo presente, eu dou presente. Agora, ali está falando quando a pessoa recebe algo para distorcer um julgamento, uma sentença, para não praticar a justiça como deve ser feita. É nesse aspecto. É você receber uma coisa no sentido de suborno. E ele não disse isso quando começou o ministério. Porque tem pessoas que estão começando aí e acham que já é muita coisa. Tu estás começando. A ladeira está toda para subir. A ladeira está toda para subir. E a nossa vitória não está no começo. A nossa vitória está na nossa história. Do começo até o final. É você chegar no final, a cova já está na frente. Aí você dá uma olhada assim para trás e diz: combati o bom combate. Terminei a carreira. É isso aí, ó. Eis-me aqui, testificai contra mim perante Deus e perante o seu ungido. A quem tomei o boi? A quem tomei o jumento? A quem defraudei? Uma vida de honestidade, uma vida de fidelidade. Quem está entendendo, diga amém. A gente precisa ter muito cuidado, irmãos, porque há pessoas que podem querer nos comprar, para que a gente possa utilizar uma balança falsa. E a Bíblia diz em Provérbios 11, se eu não estou enganado, 11 primeiro, que Deus abomina balança falsa, viu, irmão? A gente tem que ser justo com as pessoas, justos. Eu disse a um obreiro aqui um dia desse: nessa questão o senhor errou, mas nessa questão aqui o senhor não errou. A gente tem que ser justo com as pessoas. A gente não pode querer tirar proveito de situações e ser injusto, mesmo se a pessoa for contrária a gente. Eu tenho defendido pessoas, e com isso eu não estou me colocando como exemplo, eu tenho muito o que aprender. E eu só vou entrar no céu por causa da graça. Tá certo? Então com isso eu estou dizendo a você que eu não sou santinho. Vou entrar no céu por causa de Jesus. Mas eu estou dando testemunho, porque se eu falar só do que Paulo fez, só do que Samuel fez, a gente precisa também ter testemunho, mostrar os leões que Deus tem dado a gente para a gente devorar. É assim ou não é? E eu tenho dito isso, irmãos, a obreiros. A gente precisa ter muito cuidado com essa questão de injustiça. Injustiça é coisa séria. E não esqueça que a base do trono de Deus é feita disso, viu? Justiça. Deus é um Deus justo. Já sofremos algumas injustiças na nossa vida e eu sempre disse a Dijane: Deus é um Deus justo, Dijane. Deus é um Deus justo. Eu já disse a ela, o pastor contou um exemplo dele essa semana, dentro do carro, e eu só escutando, depois eu parei para dizer a ela e às pessoas que estavam com a gente. Nesses 30 anos que eu venho cooperando no ministério, eu não estou dando uma de santinho, não. Estou falando a verdade diante de Deus e sei das minhas limitações, das minhas fraquezas também. Mas estou falando esse lado, estou destacando isso. Nesses 30 anos não construí uma casa, nesses 30 anos eu não tenho um carro meu, nesses 30 anos não tenho nada, nem tenho dinheiro no banco. Pode vasculhar a minha vida que você vai dizer: eu vou dar o que eu tenho. Então é melhor ficar na tua, deixa esse negócio parado. Estou só dando um exemplo. Então nesses 30 anos, o que eu tenho feito para a obra de Deus e nunca trabalhei visando dinheiro. E eu já disse aqui, eu quero que todos escutem, que o que a igreja hoje me dá é muito menos do que o que eu já recebia antes. E eu não estou contando choradeira, nem quero que ninguém se levante para depois me dar nada. Eu estou contando isso como exemplo, dentro do que eu estou ensinando.
Entendeu? E a gente via, sempre eu disse a ela, tu vai ver se um dia Deus não vai nos surpreender, ou vai fazer alguma coisa. Porque Deus sabe que eu tenho trabalhado com integridade. Dinheiro de igreja, minhas mãos são limpas. Minhas mãos são limpas, dinheiro de igreja. Outra coisa, eu reclamar da igreja porque a igreja me dá pouco. Me disse, é mentira. Nunca da minha boca saiu uma palavra eu reclamar porque a igreja dá muito ou dá pouco. Se der muito, amém. Se der pouco, amém. Eu não trabalho visando o dinheiro. O meu coração está na obra e não no tesouro. Mas a gente vai ficando velho, aí a gente vai ficando preocupado. Porque não fez, não construiu, não fez alguma coisa. Aí o pastor disse, o pastor está aqui, o pastor Rael. O filho dele disse, mas pai, o senhor ainda não parou para fazer uma casa, o senhor não faz uma casa para o senhor já assim, né, chegando já a essa idade. Aí ele deu a mesma resposta, parecia que ele tinha ouvido a gente dizer, ou a gente ouviu ele falar. Não, meu filho, Deus vai fazer ainda, Deus vai dar. E de repente um casal procurou ele, que não estava por dentro do contexto desse assunto, chegou, procurou, disse, pastor, o senhor ainda não tem uma casa? A gente contar a história na frente do dono da história é difícil, né? Eu estou contando sem os detalhes, pastor, que o senhor tem mais os detalhes. Eu estou fazendo um resumo. O senhor ainda não tem uma casa? Tem não, mas... Olha, a gente tem uma casa, vá lá olhar. Mas eu posso comprar, não, tem dinheiro não, mas vá lá, dê uma olhadinha. Irmão, ele comprou a casa sem dinheiro, a casa de mais de R$1 milhão. O casal entregou a casa a ele com um valor desse tamanho. O que é que eu estou destacando aqui? A justiça de Deus. Deus é justo, irmãos. Deus é justo, diga amém. Não oprima ninguém. Eu disse ontem, não se vingue de ninguém. E hoje eu digo, não oprima ninguém. Se você tiver com o pé na cabeça de alguém, no pescoço de alguém, se você não tirar, Deus vai cortar tuas pernas. Não oprima ninguém. A Bíblia diz, não oprima ninguém em coisa alguma. Em nada. Todo obreiro envelhece. E bem-aventurados os que envelhecem como Samuel, que faz um levantamento histórico de sua vida e apresenta e pergunta, eu quero que vocês me digam. Ele não disse que não fez. Ele perguntou se tinha feito e disse, se eu fiz, eu quero restituir. Se eu fiz, eu quero pagar, eu quero devolver. Todo obreiro faz o quê, irmãos? Novamente, primeira realidade na vida do obreiro. Todo obreiro envelhece. Segundo, eu estou correndo por causa da hora. Segundo, todo obreiro, 1 Timóteo 5:23. 1 Timóteo 5:23, 2 Timóteo 4:20. 1 Timóteo 5:23. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho. Lembrando que esse vinho aí não vai pensar que está se referindo à bebida forte aí fora, não. Por causa do teu estômago e das tuas o quê? Novamente, e das tuas o quê? Todo obreiro está sujeito a adoecer. De uma, de outra, de tantas enfermidades. Todos nós estamos sujeitos a isso. E mais cedo ou mais tarde, enfrentaremos essas realidades da vida, ou essa realidade da vida, que é adoecer. Então, a doença é uma coisa comum na vida do ser humano. Não significa que todas as doenças são comuns. Existem diferentes razões para adoecermos, mas eu não quero entrar nesse detalhe, porque não há tempo para isso, mas eu poderia mostrar diferentes causas que nos levam a adoecer. Vou mostrar só duas, mas na frente eu mostro. Então, aqui está a prova bíblica de que o obreiro adoece. Aqui é Timóteo, irmão, um cooperador fiel, um homem de Deus.
Entendeu? Um homem de Deus, mas adoeceu. E Paulo fala de outro que ele deixou doente. 2 Timóteo 4:20. 2 Timóteo 4:20. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo, como? Doente em Mileto. Então a doença é uma coisa natural na vida do ser humano. E eu quero destacar do obreiro. A doença é algo natural. Todos nós podemos adoecer. Todos nós estamos sujeitos a adoecer. Terceiro, primeiro, todo obreiro. Vamos lá, quem está acordado ainda? Primeiro, todo obreiro. Segundo, todo obreiro. Terceiro, todo obreiro. Todo obreiro morre. Josué, capítulo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, o que foi que o Senhor disse? Próximo versículo, vamos lá. O que foi que o Senhor disse? Novamente. Só mais uma vez. Pode ser o maior obreiro, morre. O melhor obreiro morre. O mais constante morre. O mais fiel morre. O mais santo, o que ora mais. A morte é normal. Todo obreiro, se Jesus não voltar logo, vai passar por essa experiência. Todos nós. Então, todos obreiros, todo obreiro envelhece, todo obreiro adoece, todo obreiro morre. Eu vou destacar só dois, Moisés e Paulo. Nesse texto aqui está o texto que mostra a morte de Moisés, ou Moisés morto, Deus testificando, ou Deus dizendo a Josué, Moisés morreu. Moisés morreu. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Irmãos, olhem para mim. Se eu sei que eu vou morrer, como devo ser em relação à obra de Deus, irmão? Tem obreiro que trabalha que parece que não vai morrer. E maltrata um, maltrata outro. E acaba com um, e acaba com o outro. E destrói um, e destrói outro. E interfere na chamada de um, interfere no outro. E é uma coisa, parece que não vai morrer. Aí Deus aqui está dizendo, Moisés morreu. Moisés morreu. Se prepare para ficar sabendo, pastor fulano morreu. Pastor Hélio morreu. Pastor Joãozinho morreu. Quer que eu diga os daqui? Quer que eu comece a dizer por aqui? Me estendo aí? Ah, pois essa é a sua história, essa é a minha história. Você vai morrer. Irmãs, vocês vão morrer, irmãs. Trate bem as irmãs da comissão, do círculo de oração. Trate bem as irmãs lá na igreja. Trate bem porque você vai morrer. Vai morrer, trate bem as pessoas. Você vai morrer. Você vive como se não fosse morrer, como se fosse Deus eterno aqui. E como é bom quando diz assim, fulano morreu, a notícia chegou. E alguém diz assim, devo muito àquele obreiro. Devo muito àquela irmã. Eu devo muito àquela irmã. Como aquele pastor me ajudou. Como aquele presbítero me ajudou. Oh, irmãos, eu estou aqui na presença de Deus. Tem pessoas na ADCeara, eu não quero que ninguém morra, mas eu vou dizer uma verdade aqui sem citar nome. Tem pessoas na ADCeara que eu oro e digo, Jesus, não deixe esse irmão morrer. Não deixe esse obreiro morrer. Não deixe. Porque a gente vê o obreiro envelhecendo e vai se aproximando da morte.
Deus não cura a velhice, mas acrescenta os dias. Glória a Deus. Deus não cura a velhice. Eu nunca vi Ele transformar um velho de 100 em um jovem de 15. Mas Ele acrescenta. A Bíblia diz que Ele renova a tua mocidade como a águia. Como faz com a águia. Ele acrescenta, como fez com Ezequias. Tu és tão útil na obra que a gente clama, não deixe, não leve agora. Segura essa pessoa, segura essa irmã no nosso meio, segura esse obreiro, porque ainda que ele não faz muito com as mãos, mas faz muito com os joelhos, e isso é uma bênção na casa de Deus. Todo obreiro morre. Que pena, irmãos. Já pensou para o povo de Israel quando chegou a hora de perder Moisés? E já pensou para a igreja quando chegou a hora de perder Paulo? Meu Deus do céu. Como ficaram aqueles obreiros formados por ele, sabendo que ele estava indo embora. E ele escreveu para Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Segunda carta. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Vamos lá, irmãos. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Aí ele diz, e o tempo da minha morte. O tempo da minha morte. A partir daí está se referindo a isso. E o tempo da minha partida está... Claro que ele está falando da ida dele para o céu, mas seria por meio disso. O tempo da minha partida está próximo. A gente precisa reconhecer isso. O tempo está se aproximando. Versículo 7. Aí ele diz, combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Que vida, hein, irmãos? Que vida, que história desse homem. Se a gente fosse falar, não vou falar que o tempo não vai dar, mas se a gente fosse traçar aqui agora um histórico aqui biográfico de Paulo, falando desde aquele momento que ele entregou sua vida a Jesus no caminho de Damasco, até esse momento aí. Já pensou que história de sofrimento, mas que história de glória. Quantos obreiros levantados, quantas igrejas construídas, quantas almas salvas, quantas pessoas libertas, quantas pessoas curadas, quantos ensinos ele deixou com a sua vida e com as revelações que Deus lhe deu. Meu Deus, que história, mas morreu. Que história bonita, mas morreu. O obreiro morre. Você vai para casa hoje com essa consciência, eu vou morrer. Só não bota na cabeça que vai morrer hoje ainda. Porque tem pessoas que estão com tanto problema emocional, Deus falou comigo, vai ser hoje à noite. Isso aí é você que está inventando, Deus não falou nada disso. Eu estou apenas conscientizando pela palavra de Deus e falando das nossas limitações. Amém, irmãos? Das nossas limitações. Agora vejam, tratando dessas realidades. Há dois tipos de envelhecimento. Há o envelhecimento natural. Repitam aí, qual o envelhecimento? O primeiro? O envelhecimento natural, que se dá pelo transcorrer dos anos, o passar dos anos. Então, a pessoa vai envelhecendo. Salmo 90, irmãos. Salmo 90. Esse envelhecimento aqui é um envelhecimento natural. Versículo 10. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns pela sua robustez chegarem a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passam rapidamente e nós voamos. Esse envelhecimento aqui, que Moisés está dizendo, a duração da nossa vida é de 70 anos, se passar a 80, o melhor dele será cansaço e enfado. Isso é um envelhecimento natural.
Entendeu? Você vai envelhecendo de forma natural, de pouco a pouco, com o passar dos anos, com o labutar da vida, você vai envelhecendo. Mas existe um tipo de envelhecimento que é um envelhecimento precoce. Você pode ver uma pessoa de 30 anos com cara de 50. E pode ver um de 50 com cara de 70. Não acontece isso, sim ou não? A gente olha assim, meu Deus do céu. Esse irmão é novo e está tão velho. Essa irmã é nova e está tão velha. E tem o contrário, que também pode acontecer. A pessoa alcançou uma idade avançada, mas atrasou um pouco o envelhecimento. Mas eu quero falar do envelhecimento mesmo. O envelhecimento natural, já está dizendo, é natural. Você pode envelhecer, mesmo sem querer, vai envelhecendo. Mas o envelhecimento precoce você pode evitar. O que é um envelhecimento precoce? É o envelhecimento que se dá por descuido, por negligência, por imprudência. Entendeu, irmãos? A pessoa não dorme direito, não se alimenta no horário correto, a pessoa não faz um check-up todos os anos, um check-up geral, não vai no médico. Tem pessoas que o médico para ele é um terror, principalmente nós homens temos isso. Não todos, mas a maioria tem. Eu já tive, hoje eu não tenho. Entendeu? Eu já tive isso, mas hoje eu não tenho. Até mesmo se eu quisesse não podia, porque dói tudo. Tem que ir lá mesmo. Entendeu? Só Deus sabe como eu cheguei em casa ontem. Se eu fosse olhar o que eu senti ontem, Dijana é testemunha. Ela teve que dar massagem nas minhas duas pernas e eu tomar remédio para dores que eu não estava aguentando. E já tomei agora quando cheguei aqui. Então, irmãos, o envelhecimento precoce, ele se dá por descuido da gente. E eu agora vou assumir meus pecados. Há coisas que eu sofro hoje justamente por isso. E pastor, então o senhor não pode ensinar. Posso, que eu estou te ensinando para tu não passar o que eu estou passando, rapaz. Em vez de tu agradecer a Deus, vai murmurar de mim. Eu estou contando a minha história para você não sofrer como eu, amém. Cuida da tua saúde. Pergunta ao pastor Almir se eu não digo a ele. Entendeu? Cuida, Elmi, da tua saúde. Cuida da tua saúde. Eu não fui chamado para ganhar o mundo todo para Jesus. Eu não fui chamado para fazer tudo aquilo que Deus disse a Josué. Deus está dizendo a mim, Deus está dizendo a você, a vocês, irmãs, com todo respeito, aos obreiros aqui, com todo respeito. Deus está dizendo, tu já fizesse muito, mas tem muita coisa ainda para fazer e tu já estás velho. Cuide da saúde. Quando Paulo disse a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo, abrange todos os aspectos da vida. Cuida da saúde, vai no médico, faz exame. Faz os exames necessários, principalmente exames relacionados à idade, daquela idade. Sim ou não, irmãos? Quantas irmãs que não fazem prevenção de jeito nenhum, não vai no médico, não vai nada, quando descobre, já está numa situação quase que terminal. Algumas têm jeito, ainda outras não têm mais. Do mesmo jeito o homem. Quantos homens, quando descobre que está com câncer de próstata, já não tem mais jeito. Você não adoeceu, você não envelheceu, você não morreu, porque necessariamente chegou o tempo, mas porque você foi negligente. Eu tanto posso morrer precocemente, como posso envelhecer precocemente. Eu não posso evitar que a morte chegue, mas eu posso atrasar a sua chegada. Dentro do aspecto natural. Irmãos, olhem para mim. Vou terminar, chegou a hora. O reino perde quando um obreiro que poderia ainda produzir muito, vai embora. Vou dizer novamente. O reino de Deus aqui na terra, perde muito quando um obreiro que ainda poderia fazer muito pela obra, vai embora antes do tempo. Eu sei que eu vou envelhecer, eu sei que eu vou morrer, mas eu tenho que saber que essas coisas devem acontecer no tempo, porque Deus determinou tempo para tudo, há tempo debaixo do sol para todo propósito.
Tempo de nascer. E o quê? Não morra antes do tempo. Sua família precisa de você. A igreja precisa de você. A obra precisa de você. Amém? Amém? Envelhecimento natural, envelhecimento precoce, doenças naturais. A Bíblia diz em Isaías 38 que Ezequias adoeceu de uma doença mortal. Ali foi doença normal. Não foi ele que provocou. A doença o atingiu, o alcançou, chegou nele. Não foi uma provocação. Mas existem doenças que, além de serem doenças provocadas, entendeu? Por negligência, por imperícia, por imprudência, pode ter também doenças corretivas. Doenças corretivas ou punitivas de Deus. Tem pessoas que levam a obra de Deus na brincadeira, irmão. Tem obreiros que levam as coisas de Deus na brincadeira. Tem esposas de obreiros. Eu não estou me dirigindo a A nem a B, não tem ninguém na minha cabeça. Não me julgue de lá para cá, porque eu estou sendo sincero daqui para lá. Tem esposas de obreiros, tem obreiros que levam as coisas de Deus no banho-maria, irmãos. Tanto faz fazer, tanto faz ir, tanto faz não ir. Tenha cuidado com isso. Tenha cuidado com isso, porque a obra não é do pastor. A obra não é minha. Eu não tenho obra. Eu estou na obra, junto com vocês. Mas a obra tem dono. A obra é de Deus. Leia a história dos talentos. E veja o que aquele homem disse. O que recebeu um. Eu julguei que tu és um homem duro, que tu colhe onde não plantaste, ajunta onde não espalhaste. Então peguei o talento e escondi. Se você sabia, já que você pensou que eu sou assim, e você sabia que eu sou assim na sua visão, você não teve coragem sequer de pegar o meu dinheiro e colocar no banco ou entregar aos banqueiros, pelo menos eu ia receber agora no valor exato, vou receber agora no valor fora. Desvalorizado o talento. Ele foi aplaudido, ele foi elogiado, ele foi recompensado no lado bom, ele entrou no mesmo gozo que os outros entraram? Não. Aquele que sabe a vontade do seu Senhor e não faz, será castigado com muitos açoites. Está escrito em Lucas 12:45. Não se faz a obra de Deus de forma relaxada, negligente. Está escalado para ir, não vai, não dá satisfação, não diz nada. E a igreja lá esperando, seja 10 crentes, seja 100 crentes. Para Deus não vai fazer diferença, irmão. A gente precisa ter responsabilidade com as coisas de Deus. Todos nós, o que eu estou dizendo aqui não é só para vocês. Começa comigo aqui, que estou falando. Eu preciso ter. Ser responsável pelas coisas de Deus, pelo trabalho, pela obra. Tem pessoas que pensam que está fazendo para o homem. Aí pode vir a punição, pode vir a correção. Eu vou ler rapidamente, vou terminar, não vai dar tempo. Na próxima escola bíblica a gente termina. Amém? Segundo livro das Crônicas 26. Segundo livro das Crônicas 26. Eu termino aqui, mas eu poderia falar outros assuntos dentro do contexto. O que todo obreiro precisa ser humilde, ser obediente, fazer o máximo que puder na obra de Deus, da melhor maneira possível. Às vezes eu fico olhando obreiros jovens, eu vou ler segundo as Crônicas, viu? Fico olhando obreiros jovens que têm como produzir. A Bíblia diz que a semente boa deu 3 tipos de produção. Um produziu 30, o outro 60 e o outro 100. Foi assim ou não? Vamos lá. Quais são as produções aí? 30 e 100. Você vê obreiro que pode produzir 100, só produz 60. Você vê obreiro que tem condição de produzir 60, só produz 30. E tem obreiro que tem condição de produzir 30, não produz nada. Tanta gente atrás de consagração. Eu estou dizendo aqui e estou falando a realidade, a verdade.
No contexto geral das igrejas, não é só aqui não, no contexto geral das igrejas, irmãos. Tanta gente querendo ser isso, quer ser diácono, quer ser presbítero, quer ser evangelista, quer ser pastor, para não fazer nada, só para ter título, só para ter nome. Eu contei a vocês a história de um irmão em São Paulo, que ele me contou um dia desse lá, que um irmão na igreja trabalhava em um dos setores lá, trabalhava feito um condenado, entendeu? Quando ele foi consagrado a ministro, aí ele disse, pronto, agora cheguei onde eu queria. Aí parou, não fez mais nada. Cheguei onde eu queria. Onde é que você quer chegar? Onde é que nós estamos querendo chegar? Qual é o nosso propósito de estar aqui? Qual é o nosso propósito de estar lutando pela obra? É para alcançar posição ministerial? Não, irmãos. A gente tem que trabalhar como uma expressão de amor a Deus, amor pela sua obra, prazer de ver Jesus salvado, de ver a igreja sendo construída, de ver a obra de Deus sendo edificada. Se eu for consagrado, se eu não for, e daí eu não estou atrás de consagração, eu quero é fazer o trabalho, eu quero é ajudar, eu quero é cooperar, eu quero é estar envolvido, eu quero estar inserido. Amém? Segundo o livro das Crônicas 26, eu só vou ler e a gente vai encerrar. Diz assim, versículo 16 por diante. Eu estou dando o exemplo de doença punitiva ou corretiva. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper. E transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Isto aqui foi o rei Uzias, olhe para mim. Isto aqui foi o rei Uzias. O trabalho do rei não era oferecer incenso. Esse era trabalho de quem? Do sacerdote. Então ele foi fazer o que não era para ele fazer. Sempre vai existir na obra de Deus algum tipo de trabalho, algum tipo de serviço que não é da nossa competência, que não é da minha competência, que não é da sua competência. Existem coisas que estão dentro da sua competência, mas existem coisas que estão dentro da competência de outrem e não sua. E você e eu e nós precisamos reconhecer isso. Amém, irmãos? Às vezes a gente faz uma coisa que não era para a gente fazer e a gente acha que isso aqui não vai trazer nada. Se a Bíblia é a palavra de Deus, se o que está escrito aqui é a verdade, então virão consequências. Virão consequências, mais cedo ou mais tarde. Então ele ofereceu, porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes. E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram, a ti, Uzias, não compete, olha aí, a ti não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor. Tem coisa que você pode fazer, a coisa em si é boa, mas não vai servir de honra para você. Você vai se prejudicar, porque não é da sua competência. Entendeu, irmãos? Não é competência do diácono ungir. Ungir. Está alguém entre vós doente, chame quem? Então não é chame todo crente. Não é competência de uma dirigente de oração ungir. Porque a Bíblia é muito clara quando trata da unção. Chame os presbíteros da igreja e unjam, e orem sobre ele, e unjam sobre ele, e a oração da fé salvará o doente, e se houver cometido pecado, serão perdoado. Então veja como a Bíblia deixou bem claro quem deve ungir. Entendeu? Mas existem N coisas que são de competências de um e não é de outro. Na parte administrativa das igrejas, há coisas que não é de competência de um, mas é de competência de outros. Sim ou não, irmãos? E assim sucessivamente. Versículo 19. Vejam aqui. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes. O que foi que aconteceu? A lepra lhe saiu a testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Os irmãos estão vendo? Ele teria adoecido, ele teria tido essa lepra se não tivesse cometido aquele erro gravíssimo.
Então, há doenças que elas podem serem doenças corretivas ou punitivas de Deus por erros, por pecados que a gente cometeu. Entendeu? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Jesus disse àquele paralítico do tanque de Betesda, no capítulo 5, 14 de João, não peques mais, para que não te aconteça coisas piores. Paulo, escrevendo aos Coríntios, primeira carta 11, ele disse assim: por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Doença e morte que poderiam ser evitadas. Então, eu quero aplicar esse ensino na nossa vida, no dia a dia, no ministério. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde. Tem muitas outras coisas aqui, mas o tempo chegou. Amém, irmãos? Ou vocês querem que eu vá até as 2? Amém. Deus abençoe a todos. Vamos só fazer uma avaliação se todos aprenderam mesmo, né? Pelo menos uma parte do ensino, que ninguém guarda tudo. 3 realidades na vida do obreiro. 3 realidades na vida do obreiro. Quais são? Todo obreiro e toda obreira. Fique de fora, não. Entendeu? Já pensou eu ficando velhinho e deixando sempre uma mocinha? Não dá certo, não. É bom me acompanhar. Entendeu? Vai me acompanhando aí. Então, todo obreiro envelhece, todo obreiro adoece e todo obreiro morre. Mas é necessário, porque eu envelheço, porque eu adoeço e porque eu morro, é necessário eu contribuir para isso? Para envelhecer precocemente, para adoecer sem necessidade e para eu morrer precocemente? Não, irmão. Eu posso envelhecer, adoecer e morrer, mas tudo dentro de uma realidade natural, sem que eu esteja contribuindo para que isso aconteça antes do tempo. Eu espero que esta palavra encontre guarida, espaço no coração de todos nós aqui e daqueles que estão assistindo, e que o Senhor seja glorificado através deste ensino. Amém? Foi o que Deus pôs no meu coração e eu quero ser fiel àquilo que Deus me deu para entregar a vocês nesta ocasião, nesta oportunidade.